O Supremo Tribunal Federal decide hoje à tarde se mantém ou não aquela decisão que liberou as mensagens de integrantes da Lava Jato, mensagens obtidas pela Vaza Jato. Ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma decisão importante que a segunda turma do Supremo vai tomar, não é, Larissa Alvarenga? Colombo, essa decisão foi tomada primeiro pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, e agora vai para o plenário. Esse material foi obtido por um hacker e teria ali conversas de procuradores, e do então juiz Sérgio Moro sobre a Operação Lava Jato. Já vou chamar o Theo Cury, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Oi, Theo, um ótimo dia para você. Oi, Larissa, excelente dia para você, Colombo, para quem nos acompanha nessa manhã de terça-feira aqui na CNN. Julgamento importante lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros que integram essa segunda turma, são 5 ministros, vão decidir se mantém a decisão de Ricardo Lewandowski, que é um desses 5 ministros. Então, 4 ministros vão decidir se mantém a decisão dele de dar acesso à defesa do ex-presidente Lula trechos das mensagens que foram obtidas por esse grupo de hackers nos celulares de autoridades, principalmente da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e também do então juiz Sérgio Moro. Esses trechos foram autorizados a serem repassados à defesa do ex-presidente Lula por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Agora eles vão chancelar ou não essa decisão de Ricardo Lewandowski, que no dia 1º autorizou esse acesso. É importante destacar que em julgamento hoje está o acesso, não se o então juiz Sérgio Moro foi ou não parcial nos julgamentos em relação ao ex-presidente Lula, nem mesmo se com relação à validade ou não das mensagens que foram obtidas de forma ilícita. Isso é o que argumenta os procuradores que são contra esse acesso à defesa do ex-presidente. Mas esse julgamento também é importante porque vai mostrar o posicionamento do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que é integrante da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e é um julgamento que vai anteceder o julgamento sobre, aí sim, a suspeição ou não do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. Então vai ser um pouco de um termômetro de como Cássio Nunes Marques vai julgar, vai votar naquele próximo julgamento. Daí a importância desse julgamento de hoje, que trata então do acesso pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a essas mensagens que foram obtidas a partir do celular dos grupos de mensagem de procuradores da Lava Jato, da Operação Lava Jato em Curitiba, como Deltan Dallagnol, e também do então juiz Sérgio Moro, que era o juiz responsável pelos casos da Lava Jato lá em Curitiba. Daí a importância desse julgamento, que vai ser um termômetro também para o julgamento sobre a suspeição ou não de Sérgio Moro. A gente, claro, vai acompanhar e vai trazendo aqui ao longo da programação todos os detalhes. Valeu, Theo. Já quero convidar o Igor Gadelha e a Basília Rodrigues para a gente tentar projetar o julgamento de hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. Basília, na semana passada nós conversamos aqui, você obteve uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. As críticas dele, e não é de hoje, são abertas à Operação Lava Jato. Ele falou mais uma vez sobre os métodos da Operação Lava Jato, chegou a dizer para a gente na entrevista que a Lava Jato usava um código de processo penal da Rússia e não um código de processo penal brasileiro, que era fundamental institucionalizar a operação. Isso significa que é um sinal, a gente pode interpretar essa fala do ministro Gilmar Mendes como um sinal da intenção dele de aceitar essas conversas para que elas eventualmente sejam utilizadas pela defesa do ex-presidente Lula no julgamento daqui a algum tempo, ainda no primeiro semestre, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex. É possível observar alguma tendência para a decisão de hoje à tarde, Basília? Olha, Colombo, a tendência é que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski seja mantida. Ali na segunda turma do STF, presidida por Gilmar Mendes, há uma maioria crítica às condutas, os modus operantes da Lava Jato. Então, somando Lewandowski, Gilmar Mendes e Nunes Marques, o novo ministro do STF, já são 3 votos favoráveis à tese de Lewandowski.
outro ministro, ou no caso, ministra, que interlocutores ali de Lewandowski estão contando com esse voto favorável, é a ministra Carmen Lúcia. Nesse cenário, somente Edson Fachin ficaria aí isolado numa postura pró-Lava Jato. Então, dos 5 ministros que compõem a segunda turma do STF, há uma expectativa que pelo menos 3 ou 4 fiquem então aí alinhados à tese de que sim, essas mensagens devem ser abertas, serem dadas acesso ao ex-presidente Lula, né, à defesa do ex-presidente Lula. Em uma outra ponta, é importante a gente destacar que vários assuntos estão interligados, né, mas todos chegam à Lava Jato. Ontem, ex-integrantes da Força Tarefa da Lava Jato encaminharam um ofício, um tipo de explicação ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Superior Tribunal de Justiça e também à Procuradoria-Geral da República, no sentido de esclarecer que não havia intenção por parte dos procuradores de investigar ministros do STJ, né, que é a corte mais importante abaixo somente do Supremo Tribunal Federal. É que na divulgação dos dados, das informações aí de mensagens a que a Operação Spoofing teve acesso, apareceram também diálogos dos procuradores falando sobre os ministros do STJ. Ali, os ex-integrantes da Lava Jato afirmam que há uma ação de comunicação para interferir no julgamento que veremos nas próximas semanas sobre a conduta do ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz da Lava Jato. E que, se houver essa punição por parte do STF, no caso de Sérgio Moro, haverá também a reversão de condenações e investigações que eles consideram bastante sólidas. São esses os termos utilizados neste ofício, né? Quase não é bem um pedido de desculpa, mas uma explicação ao STJ. O Gadelha, embora o que esteja em julgamento seja o caso específico do ex-presidente Lula, não hoje, mas ele virá, né? Esse julgamento virá daqui pouco tempo, provavelmente, porque o ministro Gilmar Mendes, que pretende pautar o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ainda no primeiro semestre, a partir de agora, com o que está acontecendo via STJ também, pedindo apuração sobre eventual investigação contra ministros da corte, o que está em julgamento é o método da Operação Lava Jato, não é? Se procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro cometeram crimes para apurar crimes. É isso mesmo, Colombo. Agora, o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula conta aí com um apoio informal, digamos, de ministros do STJ e de outras figuras políticas aqui de Brasília que há muito tempo já vem questionando os métodos da Operação Lava Jato. Há toda uma operação em andamento, uma operação até mesmo casada aí, que vem a culminar com esse julgamento do caso das mensagens do ex-presidente Lula. Esse julgamento é a aposta principal do ex-presidente petista para que ele decida o seu futuro político em 2022. Se ele puder mesmo usar essas mensagens, o STF confirmar aí, né, que ele poderá usar essas mensagens, esse será o principal argumento do ex-presidente Lula aí para reforçar o pedido de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E se Moro, né, tiver o pedido de suspeição aceito, a defesa do ex-presidente Lula vai tentar anular todas as decisões que o condenaram até agora para que ele possa recuperar os seus direitos políticos e até mesmo, eventualmente, disputar as eleições de 2022. Por enquanto, Lula segue inelegível, inclusive, na semana passada já lançou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato à presidência da República em 2022. Mas no PT há ali uma aposta, um desejo, né, de que Lula consiga, né, provar a suspeição de Sérgio Moro e recuperar os seus direitos políticos para disputar o pleito de 2022. Mas isso não está dado, viu, Colombo? Há uma corrente ali no Supremo Tribunal Federal que prega que mesmo que haja, né, que seja julgada procedente a suspeição de Sérgio Moro, né, há uma corrente que defende que é preciso manter suspenso os direitos políticos do ex-presidente Lula.